Então vamos lá, vamos para a definição. O que é controlador ou compensador? É o dispositivo que recebe o sinal de referência, set point, ok? A ser seguido e emite o sinal de controle para o atuador, com o objetivo de forçar que a saída do processo é quem? Minha variável de processo, minha variável controlada, tá ok? Siga o sinal de referência recebido, ok? Então nossa definiçãozinha aí de controlador, compensador, ok? Ou compensador. Vamos para o próximo? Quando um autor fala lá, olha, a planta do meu sistema, né? A planta é o conjunto que tem o atuador mais o processo em si. Quando eu estava falando ali sobre o controle de nível, né? Tem um atuador, que é aquela válvula lá de vazão que você tem na sua entrada, tem o próprio reservatório, né? O líquido que você está ali fazendo o controle. Tem também, às vezes, ali a vazão de saída, né? Que tem uma tubulação com a vazão de saída, que vai mandar aquele fluido ali, aquele líquido, para alguma parte do seu processo. Então, quando ele fala em planta, é o conjunto atuador mais o processo em si, ok? Realimentação. Pessoal, é muito importante, porque em controle nós sempre falamos sobre realimentação do meu sistema, ou do nosso sistema, né? A realimentação é quando eu pego aquela informação da minha variável de processo, né? Ou da minha variável de saída do meu sistema, pego aquela informação e injeto novamente, né, no meu controlador. E aí o meu controlador vai utilizar aquela informação para alguma coisa, né? Para algum cálculo de controle, alguma coisa, ele vai utilizar aquela informação, ok? A definiçãozinha ali de realimentação é uma técnica que consiste em medir a variável de saída através de um sensor e reinjetar esta informação na entrada do controlador. Vou fazer só uma observaçãozinha aqui, que é importante, mas às vezes, e pode parecer para quem já estuda, já é da área, pode parecer, né, muito simples, muito óbvio, mas às vezes para quem está pegando a teoria agora não é. Sempre que nós estamos falando das variáveis, né, do nosso sistema, seja uma variável de entrada, uma variável de saída, né, a variável manipulada, né, ou a variável de processo, quando nós estamos falando sobre estas informações, a mensuração dessas variáveis, diretamente nós estamos falando da atuação dos sensores. Os sensores são os dispositivos, né, físicos que possuem a capacidade de mensurar a intensidade dessas grandezas físicas que nós estamos trabalhando no nosso sistema, tá ok? Seja lá o sensor se vai ler temperatura, nível, vazão, pressão, umidade, vamos precisar sempre de um sensor, ok? Em um sistema de controle em malha fechada. O sistema de controle em malha fechada é quando você tem ali o seu controlador, ele está utilizando ali a realimentação, ele está pegando aquela variável lá de processo, está pegando aquele valor, está comparando com um set point, com o valor ideal, com uma referência, está gerando um erro a partir dali, ok? E este valor de erro, né, que entra ali no seu controlador, vai calcular uma ação de controle que vai ser enviado este sinal de controle para o atuador, que é aquele equipamento físico responsável pela variável manipulada ou pela variável de entrada no seu sistema, ok? A definiçãozinha aí mais formal, né? Em um sistema de controle em malha fechada, o controlador se baseia no erro de rastreamento. Só lembrando para vocês, erro é o set point menos a variável de processo. Essa é a diferença, tá ok? É o valor ótimo que eu tenho como referência, comparando com a minha variável de processo, lá aquela variável que eu estou querendo controlar. Nesta comparação surge este erro, tá ok? Ou seja, né, a diferença entre o valor desejado e o valor medido, tá ok? Às vezes eu aponto para minha direita e para a esquerda aí de vocês, é porque eu tenho uma tela aqui para me auxiliar o que vocês estão vendo aqui, tá ok, pessoal? Então aqui algumas definições. Então, continuando, pessoal, vamos falar um pouquinho dos nossos sistemas que nós iremos trabalhar, né, em seu comportamento. Todo sistema a ser controlado, né, que nós precisaremos controlar, ele está sujeito a perturbações, ok? A estímulos externos, né?
se você está fazendo um controle de nível, por exemplo, o consumo daquela água, por exemplo, a vazão de saída desse seu sistema, é um tipo de distúrbio que o nível vai estar sujeito, ok? Ou você está fazendo um controle de temperatura, e a temperatura ambiente, ela varia. Você está controlando a temperatura de um reservatório, e a temperatura ambiente ela está variando, de repente começa a despencar, vem uma frente fria, e aí você precisa atuar no seu sistema, tá? É um tipo de distúrbio que o seu sistema está sujeito. E existem vários outros, tá ok? Então, todo sistema ele está sujeito a perturbações, né? E lógico, você precisa conhecer o comportamento do seu sistema, né? Por isso que às vezes é muito importante você ter um modelo matemático que seja fiel ao seu sistema, para que a partir dali você possa ter um projeto que você venha deixar o seu sistema previsível, tá ok? Essa previsibilidade do seu sistema, com toda certeza, lá na frente, né, vai te dar uma melhor qualidade de produção, vai dar mais segurança para o seu sistema ou o que estiver à volta dele, tá ok? Então todo sistema ele está sujeito a perturbações, tá ok? E qual é o objetivo de quando você lida com um sistema? É trazer este sistema sempre, né, dentro da estabilidade, segurança, e de forma que você venha otimizar o comportamento do seu sistema. Novamente, quando nós estamos falando aqui, né, deste comportamento, nós já estamos visando lá na frente que é conseguir algum tipo de melhoria, seja na produção ou a finalidade que esse sistema venha a ser aplicado, ok? Então nós iremos ter o objetivo de otimizar o comportamento desse sistema. E como que nós fazemos esta otimização? Geralmente aplicando um tipo de sistema de controle. Porque eu já sei que o meu sistema vai estar sujeito a distúrbios, né? A estímulos externos que vai ampliar, não ampliar, né? Mas que vai forçar este meu sistema a se comportar e, em algumas vezes, de maneira indevida para o meu objetivo. Então eu preciso fazer com que este sistema, quando receber um distúrbio, quando vier a receber um distúrbio, ele venha se comportar de uma maneira previsível e dentro daquilo que eu projetei para este sistema. É aí que vai entrar o quê? O sistema de controle. O sistema de controle é para isso, para manter o meu sistema estável, tá ok? Para manter ali aquela variável que eu estou controlando dentro daquele valor, dentro, né, daquele parâmetro ótimo, né, ou próximo ali do meu set point, ou seguindo uma referência que eu venha a considerar ideal. E como que isso é feito, né? Como que este meu controlador ele vai fazer este gerenciamento, tá? Aqui de forma muito simples, tá, pessoal? Às vezes alguns professores de controle nem gostam muito de falar que você, né, o seu controlador, né, ele vai medir aquela sua variável de processo. Estou assim falando de forma simples, né? Ele vai medir a sua variável de processo, vai comparar com o valor ideal, que é o seu set point, ou com o valor de referência, né, que pode variar no tempo. A partir dali vai ser gerado um erro, é isso mesmo? Ó, quando eu estou medindo, estou fazendo a realimentação. Vamos colocando esses conceitos, né, na nossa explicação, né? Faço a leitura lá da minha variável de processo, né? Comparo com o valor de set point, esta é a realimentação, né, do meu sistema, né? Pego este erro e utilizo para calcular uma ação de controle. O meu controlador vai emitir uma ação de controle. Essa ação de controle eu vou enviar para o elemento final de controle. E é este elemento que vai estar lá manipulando o quê? A variável de entrada do meu sistema. E a variável de entrada é a variável manipulada, ok? Então é desta maneira que o meu controlador vai agir no meu sistema, garantindo, né, a estabilidade, garantindo que a minha variável de processo esteja sempre dentro daquele valor estipulado, que é o meu valor de set point, ok? Tudo isso é uma otimização. O sistema de controle ele serve para otimizar o comportamento do seu sistema. Lá na frente a gente ainda vai falar um pouquinho sobre otimização do próprio sistema de controle, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais lá na frente, ok? Então nós já sabemos, todo sistema está sujeito a perturbação. Qual é o objetivo? Projetar um controlador
para que quando o meu sistema receber esses estímulos externos, ele venha sofrer muito pouca variação em relação àquele valor ótimo da minha variável de processo ao qual o meu projeto se baseou. Ok? Então eu coloquei aqui, né? Observar, que é monitorar, né? Comparar e corrigir. Só lembrando para vocês, isso é uma explicaçãozinha muito simples. Talvez aqui nem a nível de engenharia, mas dá para vocês entenderem, e o pessoal também do técnico, quem está aí em um curso técnico, também compreender. Ok? Continuando, né? Falamos então do nosso sistema de controle. O controlador mais utilizado na indústria é o controlador PID, tá, pessoal? Controlador PID e suas variantes. A maioria dos sistemas aí utilizam controladores do tipo PID, muito utilizado. Por isso, a importância de se conhecer os controladores do tipo PID, né, e estudar as metodologias de sintonia desses controladores, ok? E aí, a gente vai perguntar, vai ver ali um pouquinho do histórico. Quando mais ou menos que surgiu e quando que foi implementado o controlador PID. Quando a gente vai pegar algumas referências, né, o primeiro relato de implementação de um controlador PID é em 1922, ok? Este controlador PID foi implementado, né, em um trabalho que, se vocês procurarem na internet, vocês conseguem localizar e até dar uma lida, que é bem interessante, que é este trabalho aqui, né? Estabilidade direcional e corpos controlados automaticamente. Foi um controlador do tipo PID que foi implementado na Marinha dos Estados Unidos, né, em um navio da Marinha dos Estados Unidos. Ele controlava, né, essa estratégia de controle, né? Atuava tanto no controle direcional do navio, quanto no controle de mira, de pontaria, né, das armas que existiam neste navio, né? Nós estamos falando aqui de navios bélicos, tá ok? Então foi o primeiro relato aqui que nós temos, em 1922. Quem aplicou, né, essa teoria na Marinha Americana? Foi um russo, o nome dele é o Minorsky, tá? Minorsky, vodka, russo, ok? E ele que aplicou esta metodologia. Mas lógico, né, lá em 1922 existiam muitos problemas ainda em questão da metodologia de aplicação. Ele precisou fazer a sintonia desses controladores utilizando, né, muitas tentativas para fazer uma otimização dessa sintonia e fazer com que os sistemas viessem se comportar de acordo com o que ele queria, de acordo com o projeto. E mesmo assim ele conseguiu êxito, porque ele conseguiu melhorar, né, tanto o direcionamento do navio automaticamente, quanto a mira dessas armas que existiam no navio, né? Aí nós estamos falando aqui em controle de trajetória do navio que variava e também a questão do nível, do balanço do navio que tinha. E aí essas armas que estavam no navio, elas tinham que direcionar, né, apontar para o alvo com o menor erro possível, ok? Mas ele conseguiu implementar em 1922. Tivemos este problema porque não existia sintonia. Mas, gente, digamos assim, uma das soluções, né, que hoje em dia são muito utilizadas ainda, tem muita gente que faz TCC, sempre comparando, essa metodologia só veio em 1942. Né? Os pesquisadores da Taylor, né, que são famosíssimos, e eu vou falar aqui para vocês, eles, em 1942, eles publicaram um paper. E este paper, também que vocês podem, né, conferir aqui, que é Sintonia Ótima para Controle Automático. Tá? Eles desenvolveram uma metodologia para que você pudesse calcular uma boa sintonia para o seu controlador. Okay? Estes pesquisadores, né, da Taylor são muito conhecidos, e é o Ziegler e Nichols. Okay? São dois pesquisadores. Eles desenvolveram uma metodologia que você chegava em um ponto em que a sintonia que você colocava nesses controladores te dava uma estabilidade boa, né? Uma boa estabilidade. Tinha lá uns fatores que a gente vai se aprofundar mais um pouquinho lá na frente, que era o critério de decaimento, tá? Que era de 25%
era de um quarto de onda, mas isso aí a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Nós teremos que comparar o comportamento do nosso sistema. Como eu falei para vocês, se quiserem procurar na internet esse paper, vocês também irão encontrar. Dei uma lida lá, é bem bacana. Eles aplicaram ali em 2 tipos de sistemas, basicamente, né? Os sistemas típicos de primeira ordem. Aí nós veremos aqui que os sistemas típicos de primeira ordem têm uma característica, têm um comportamento específico, e um outro grupo de sistema que não se encaixava nesses sistemas de primeira ordem. Que nós veremos também que tem um outro tipo de característica, tá ok? Aí a gente vai precisar conhecer um pouquinho mais de fundamentos matemáticos para controle, ok? E aqui para vocês, né, o Ziegler e o Nichols, né, os dois vieram a falecer em 1997. Um nasceu em 1909 e o outro em 1914. Contribuíram muito para essa teoria de controle clássico que nós temos hoje, que são as sintonias dos controladores do tipo PID.